Porque quando você planeja, você já precisa planejar algo que seja sustentável, né? Letra D. A sustentabilidade comprova-se somente, a palavra somente também restringiu, nos empreendimentos verdes, né? Então, nada a ver. E a letra E está dizendo que a sustentabilidade é um requisito da economia circular, né? Da economia. Então, quando você vai comprar qualquer coisa hoje, observa, se não tem um selo verde ou algo, né, que eles vão fazer ali, alguma coisa que está retratando ali que é um produto sustentável, né? Então, tudo está vinculado. Então, vocês observam aqui que a letra E, ela é a mais completa, porque as outras aí têm as palavras restritivas ou generalizadas, né? A letra A está falando de todo tipo, a letra B está falando jamais, a letra C está falando apenas, a letra D está falando somente. Então, a única que não restringiu foi a letra E, ok? Tá dando para entender? Tá de boa? Tá tranquilo? Quer perguntar? Tem dúvida? Posso seguir? Posso, né? Então, vamos lá. A número 1 aí do tópico 3 agora. Tópico 3 da unidade 1. A participação de um maior número de pessoas nas decisões empresariais vem gradualmente crescendo, vem gradualmente ganhando espaço no meio corporativo. Está dizendo que a participação de um maior número de pessoas nas decisões empresariais vem gradualmente ganhando espaço no meio corporativo. Trata-se da chamada de gestão compartilhada ou gestão horizontal. Desse modo, diferente da tradicional, a gestão vertical, na qual existe um sistema de hierarquia, né? Então tem alguém lá em cima, mas tem o sistema vertical, em que poucas pessoas tomam as decisões e buscam soluções para os problemas. Na gestão compartilhada é diferente, né? Então, quando vocês observam que naquela gestão horizontal tem ali um que comanda, na compartilhada os problemas eles são divididos e são e é levado para poder ser solucionado juntos, né? E isso é feito por todos. Esse modelo de gestão tem se mostrado uma tendência, o que leva a considerar que dentro de alguns anos ele seja predominante, mesmo que hoje em dia ainda exista um pequeno número de negócios que tenha aderido. Então, atualmente, a adesão a esse tipo de gestão compartilhada ainda é pequeno, mas vocês observam aqui que eles colocam que pode ser que futuramente isso venha a mudar, né? Que esse tipo de gestão ele seja maior no futuro, né? Porque é uma tendência que tende a crescer, né? Esse pensamento de gestão compartilhada, onde todo mundo discute aquele problema e tenta resolver aquele problema de forma compartilhada, é muito melhor do que ter ali um chefe que só manda, só envia os comandos, né? E você precisa executar, sendo que você muitas vezes pode ter ali uma opinião, né? Pode ter uma ideia que venha melhorar todo aquele sistema, toda aquela dinâmica daquela empresa. E aí vai fazer com que aquela empresa cresça, né? Então, essa gestão compartilhada, ela é algo para se pensar futuramente, porque pode ser tendência. Aí fala que, após ter lido atentamente o texto referente à gestão compartilhada, disserte a respeito das vantagens e dos benefícios que esse tipo de administração pode proporcionar para uma empresa. Não, então, vocês vão... Aqui eu não fiz o texto, porque ele pede para que você disserte, para que você faça o seu texto. E aí eu coloquei simplesmente para poder a gente ver a questão da diferença de gestão compartilhada e de gestão horizontal. Então, gestão horizontal, onde tem ali o chefe e aí tem os comandos, né? E a gestão compartilhada é aquela que, quando há um problema, todos são envolvidos, né? E todos tentam ali resolver aquela problemática, tá bom? Então, essa aqui a resposta já é a resposta de vocês. Então, não fiz aí o texto e aí vocês podem estar fazendo depois, tá bom? Aqui seria a resposta, né? Mas eu não vou ler para vocês, não, até para que vocês possam estar lendo depois. A2 está dizendo o seguinte, de gestão estratégica. Gestão estratégica é fundamental. Nós tivemos lá aquelas imagens daquelas pessoas que utilizam esse tipo de gestão, né? Várias imagens de pessoas importantes que gerem
empresas enormes, né, multinacionais, e que têm esse tipo de gestão, que é o quê? Que consiste em colocar em prática tudo o que foi estipulado no planejamento estratégico para atingir os resultados empresariais de qualquer empreendimento. Esse planejamento se traduz nas diferentes táticas e operações que deverão ser executadas para atingir as metas pré-fixadas. E aí está falando. Esse planejamento estratégico divide-se em 5 etapas. Então, para que você possa fazer essa gestão estratégica, é necessário que você conheça esses 5 passos, né? Então, aqui está falando. Entre as 5 etapas do planejamento estratégico que se encontra a seguir, em qual delas a gestão estratégica começa a ser implementada? Qual seria a opção? Seria nas estratégias? Seria no controle? Seria na execução? Seria na análise ambiental ou seria nas diretrizes? Então, pela lista que nós tivemos na aula passada, nós sabemos que vai ser aí a letra C, né? Então, é durante o processo de execução é que você precisa analisar todos os pontos, todos os vieses, né? Porque depois que está ali já executado, vai ter como você mudar, né? Principalmente a questão de estrutura, né? Então, é necessário, durante a execução, você já ter esse pensamento, tá bom? Então, vai ser aqui, nesse caso, relacionado ao planejamento estratégico, seria aí a letra C, que é a execução. Tranquilo? Perguntas? Não, né? Então, vamos seguir. A3. Agora eu vim falar sobre a questão da inteligência artificial, né? Que é algo que está aí no momento, é o que a gente mais fala, às vezes a gente não sabe mais o que é real e o que é imaginário, o que é ficção, né? Então, a inteligência artificial é uma tecnologia com capacidade de realizar atividades no lugar dos seres humanos. Esse campo da ciência estuda, desenvolve e emprega máquinas para realizarem atividades humanas de maneira autônoma, independente. Isso é possível, pois os softwares e as máquinas são desenvolvidas para terem comportamentos inteligentes. Então, ali treina, né? Com pensamento que se aproxima do raciocínio de um ser humano. Tal tecnologia diferencia-se de softwares convencionais pela capacidade de aprender a melhorar a própria finalidade. Então, assim, nós sempre tivemos softwares, né? Só que esses que estão surgindo agora, eles têm alguma capacidade que esses antigos não têm, porque eles são treinados para poder ter as mesmas habilidades, né? As mesmas habilidades humanas, né? E aí diz... nas empresas e nos serviços de diferentes naturezas e tamanhos, pode ser usada para melhorar resultados, aumentar a produtividade e economizar tempo, ajudando profissionais de gestão a melhorar os processos. E aí está falando, com base no inserto, que é no texto, né? Avalie as alternativas a respeito das características da inteligência artificial. Então, lembra que não está falando agora mais do software, está falando agora das características da inteligência artificial. E aí tá. Primeiro ponto, dá-se principalmente nas tarefas repetitivas. Seria as tarefas repetitivas? 2, acontece unicamente em tarefas complexas não repetitivas. Olha aí a restrição. 3, sucede sem nenhuma intervenção humana no processo completo, né? E, pronto. Aí seria, então, 1, dá-se principalmente nas tarefas repetitivas, e não é. Acontece unicamente, tá? Já a palavra restritiva, e tá, número 3, sucede sem nenhuma intervenção humana. Porque se ele faz ali, ele imita o ser humano, ele faz ali todo o processo sem nenhuma intervenção, né? Ele é ali independente, ele é autônomo, fazendo ali aquelas atividades que seriam atividades humanas. Então, nesse caso, coloca-se aí a opção B, que é a opção 3, né? Que sucede sem nenhuma intervenção. As outras estariam erradas, porque elas estão restritivas. Está falando que, principalmente nas tarefas repetitivas, e no texto não está dizendo isso,
A 2 está falando que é unicamente. Também não está dizendo que é unicamente. Eles só fazem unicamente isso, né? Então, a correta mesmo seria a 3. Tranquilo? Entendendo porque não é uma e a outra? Isso é importantíssimo na hora que vocês forem responder a avaliação de vocês. Se estiver entendendo, manda um joinha para mim para poder entender, porque vocês estão muito quietos hoje. Nós temos aqui na sala, deixa eu ver quantos, 30 participantes. Né? Então, já recebi 1, 2, então quer dizer que está tranquilo. 3, ótimo. 4, muito bem. Então, você está entendendo? 5, vamos seguindo, né? Valeu, obrigada aí pela participação. 6, 7, ótimo. Então, vamos seguir porque está dando certo. Muito bem. A próxima. A 4 agora. A empresa IBM, Indústria Business... Ah, Maria, pulou, peraí. Tá rápida. A empresa IBM, Indústria Business Machines, é uma organização internacional que leva seus produtos, seus projetos regionais muito a sério. Tanto que cada país tem um setor de cidadania corporativa para essa função. Então, lembra, o IBM é uma organização internacional e que leva a sério projetos regionais. E diz, tanto que cada país tem um setor de cidadania corporativa para essa função. No Brasil, sua marca é fortemente associada à educação, à saúde e ao fortalecimento de comunidades, né? Então, quando fala regionais, as comunidades, principalmente as periferias, né? Que tem vários projetos e eles valorizam muito isso. E aí está falando, seu principal método é atuar junto às organizações não governamentais, as ONGs já ativas, as quais ajudam a melhorar a sociedade e que, por contrapartida, reforçam o valor da marca IBM no mercado. Né? Então, eles valorizam aí os projetos regionais e eles fazem parceria com ONGs, principalmente aqui no Brasil. Né? Então, reforça já, essas ONGs, elas precisam estar ativas, né? E aí melhora ali a questão de vida da sociedade, né? Porque está ali propondo atividades, né, que venham a favorecer a sociedade, que ela possa progredir, que ela possa crescer, que ela possa ser reconhecida pelos seus trabalhos, pelos seus talentos, e ainda reforça aí, em contrapartida, como eles falam, reforça o valor da marca. Qual marca? Essa indústria Business Machines aí, ok? E aí está falando que a letra E, que no caso, marca de causas, não fez uma pergunta, né? Não fez uma interrogação, então essa pergunta não tá completa. Se ela estivesse aqui, porque faltou a pergunta, que aqui está o conceito, aí faltou a pergunta. Mas, se aparecer para vocês lá, sem a pergunta, está relacionando o quê, então, a pergunta? Aí vocês podem tirar o print e ir lá no atendimento e aí solicitar. Por que na questão 4 não encontra, não tem ali a pergunta? Porque só tem um conceito, né? Então, essa aqui mesmo seria uma que vocês poderiam estar entrando em contato, certo? Porque tem a resposta, tem o conceito, mas não tem a pergunta. O que eles estão pedindo, né? Então, mas faltou a pergunta, mas tem aí a opção seria marca de causas. Causas de quê? De acordo com que a sociedade ali, aquelas ONGs estão trabalhando, está ali trabalhando a questão da violência, está ali trabalhando a questão da mulher, está ali trabalhando a questão da sustentabilidade, então sempre é voltada à questão de marcas, o que é que determina, né, qual é a característica daquela ONG, daquela comunidade, e aí se vem realmente em contrapartida ao que eles querem, né? O que eles oferecem à marca, mas eles também querem como contrapartida isso. Então, essa aqui, para vocês, não teriam a resposta, e se tivesse uma resposta lá no sistema, vocês poderiam reclamar, ok? Então, vamos lá. Uma das estratégias que podem ser utilizadas pelas empresas para posicionamento de marca consiste na contratação de expoentes públicos que podem fortalecer os produtos da empresa, por meio de sua opinião,
depoimentos e utilização desses produtos. A Nike fez isso com vários atletas. Uma dessas iniciativas começou quando o Jordan, que Michael Jordan, né, todo mundo conhece, ainda era uma promessa, né? Então ele nem corria, nem ainda fazia o que ele fazia, que é basquete, não é isso? A aposta da Nike compensou a linha Air Jordan de tênis para basquete e sumiu das prateleiras. E as receitas atingiram mais de 10 milhões somente no primeiro ano. E como o repórter declarou, poucas empresas conseguiram identificar e contratar com tanta segurança atletas que se superam em seus esportes com tanto efeito, né? Então, a gente sabe que hoje as empresas elas patrocinam, né, muitas pessoas em diversos ramos. E aí o esporte é um deles, né? Muitas vezes está ali uma criança, um adolescente que eles percebem que tem vocação, percebem que tem habilidade e que se investir naquele adulto, naquele adolescente, naquela criança, eles vão ter um retorno de curto, de médio, de longo prazo, que eles acabam patrocinando. Foi o caso aqui de Jordan, que ele nem tinha iniciado ainda, e eles começaram a investir, e aí eles tiveram aí esse lucro, né? Essa receita foi tão estrondosa. Eles falam que poucas empresas conseguiram identificar, né, e contratar com tanta segurança como a Nike fez, né? E aí tem a pergunta, identifique o que faltou lá na outra, né? O que faltou na outra foi aqui, ó, identifique nas alternativas a seguir aquela que se enquadra no conceito de cuidados com a marca, utilizado pela Nike no exemplo do texto. Aí nós temos letra A, marca territorial, letra B, endomarketing, letra C, co-brand, letra D, marketing de causas sociais e letra E, marca pessoal. Então, aqui na número 5 nós temos aí a letra C, ok? Porque está falando da questão de investimento a pessoas que ainda não são famosas, né? E esse ao nome, como tudo a gente acaba exportando, né, ou importando de outros locais, então a palavra co-brand, justa quem é de inglês aí vai pronunciar melhor que eu, viu? Seria a letra C, certo? Porque nesse caso seria o nome que eles deram quando uma empresa faz isso com um atleta, com uma pessoa, com uma empresa ou uma marca, né, que venha a crescer, que eles tenham ali uma visão que aquilo ali pode evoluir, pode vir a trazer lucro. E que naquele momento aquela pessoa em si não consegue sozinha, né? E aí, claro, é nesse momento que as pessoas elas têm que se preocupar, porque eu não sei se vocês lembram, o Luva de Pedreiro, né? Eu nem conhecia esse cara. E aí, de repente, ele explodiu por uma coisa mínima que ele fez, mas assim, a internet, né, acabou exaltando o que ele fez, e aí, nisso, alguém que tinha essa visão acabou fazendo com que ele assinasse um contrato, e esse contrato depois deu maior trabalho para ele, né? Deu maior trabalho, que aí ele acabou perdendo quase tudo. Então, hoje, quando a gente faz esse tipo de negócio, a pessoa que está sendo ali contratada, ela tem que ter uma preocupação muito grande e entender também de questões jurídicas, porque senão depois acaba acontecendo como acontece com muitas pessoas, né? A gente fala de famosos porque a gente conhece a nível nacional, né? Então, quando a gente coloca o nome de alguém que é famoso, todo mundo consegue associar, né, do que se trata. E ele foi um caso desse. Alguém levantou a mão? Querem falar? Ou levantou a mão, mas não foi erro? Me falem aí. Tá tranquilo? Não tá dando para entender, né? Ninguém tá falando nada. Então, vamos seguindo. Pronto. Então, vamos lá. Vamos, então, agora falando dos planos de negócios, que é o que vocês estão fazendo aí, né, como a brinquedoteca, né, como laboratório. Plano de negócio tem forte interação com vários assuntos de um empreendimento, né, uma vez que é uma ferramenta fundamental para o sucesso de uma empresa. Então, eu preciso saber, eu preciso estruturar planos de negócio, nada mais é do que a estruturação do seu empreendimento.
né, do passo a passo do que esse empreendimento vai ter. Então, eu preciso fazer esse plano. Ele engloba e interage com diversos assuntos relacionados à empresa, fornecendo uma visão abrangente e estratégica do negócio. Aí vai falar essa questão abrangente. Então, vai ter a questão, vai ter a empresa, e dentro da empresa vai ter quais setores dentro dessa empresa. O que eu vou estar vendendo dentro dessa empresa? Né? Então, eu preciso, dentro desse plano de negócio, eu preciso especificar cada um deles. Né? Então, ele é o todo. E ainda diz, fornecendo uma visão abrangente e estratégica do negócio, internamente, o plano de negócio abrange a estrutura organizacional. Né? Então, é a organização, como é que ela se dá mesmo. Né? Por exemplo, um exemplo claro para vocês aqui. Quando vocês entram no AVA de vocês, vamos fazer de conta que o AVA de vocês é uma empresa. Quando vocês entram no AVA de vocês, o que vocês fazem? No caso, relacionado à disciplina empreendedorismo. Vocês entram na empresa, que é o AVA de vocês, e vocês vão diretamente onde? No nome da disciplina. Então, a disciplina ali é como se fosse ali o seu empreendimento. E dentro desse empreendimento, que é o nome da disciplina, vai ter o quê? Todos os outros setores. E quais são os outros setores? Aí vem o setor do cronograma, né, para vocês saberem as datas que vocês têm as aulas. Vem aí o plano de ensino, dentro do plano de ensino tem várias outras informações. Depois vai ter lá a produção acadêmica, que também vai ter dentro da produção acadêmica outras coisas, né, que vocês vão produzir, vão colocar. Né? Então, quando a gente fala plano, a gente fala de estrutura organizacional, a gente está falando isso, que dentro de uma empresa tem o empreendimento e dentro dela tem vários setores. E esses setores, eles precisam estar bem definidos para que o negócio, ele prospere. Ok? Seguindo, então. Abrange toda a estrutura organizacional, as funções e as responsabilidades dos membros da equipe, a definição de processos e procedimentos, bem como a estratégia de recursos humanos e da gestão de talentos. Então, vocês observam, o que tem que ter dentro dessas estruturas organizacionais? Tem aqui as funções e as responsabilidades dos membros das equipes. Né? Lembra que eu falei? A empresa, a disciplina, e dentro da disciplina tem vários segmentos, então, é a mesma coisa quando você organiza um empreendimento. Ele precisa ser organizado e todo mundo saber qual é o seu papel. Porque senão, Silvana vai fazer o de Maria, Maria vai fazer o de Irani, e aí vai ficar alguma coisa sem fazer. Né? Então, dentro desse plano, precisa dessa organização, e dessa organização, todos os membros, as funções, as responsabilidades, elas serão divididas, e cada um fazendo o seu. Okay? Ele também considera aspectos financeiros, como o planejamento de investimentos, a projeção de receitas e despesas, a análise de viabilidade econômica e a estratégia de captação de recursos. E aí vem a pergunta, entre as estratégias a seguir, assinale a única que aponta uma área com forte relação com o plano de negócio. Então, a única, então é uma. A viabilidade, segmentação estruturada, evolução tecnológica, análise da logística e qualidade das negociações. Né? Então, aqui aparece para a gente a opção A como a mais correta. Né? Porém, na aula passada, nós vimos aí esse plano de negócio e como ele está estruturado. Né? Então, uma das opções, né, aqui vai ser a letra A, que uma delas é a viabilidade. Okay? E na outra anterior, vocês viram que a outra, uma das outras, né, a execução, né, que está presente na outra questão que nós respondemos anteriormente. Então, viabilidade é uma, execução é outra. Ok? Então, vamos seguir. A número 2. Essa aqui está bem... Deixa eu ver quantas faltas ainda. Já estamos na última. Ou não, peraí. 15. Nós já estamos na penúltima, falta pouco, viu, gente? Vocês já estão cansados, mas vai ajudar vocês na hora da avaliação de vocês. Bom, deixa eu só voltar aqui. O computador hoje está travando, beleza. Pronto, voltando aqui. Um dos principais fatores para uma empresa conquistar e manter os seus diferenciais competitivos é a sua capacidade de inovação.
Mais uma vez, a gente está voltando lá na questão da criatividade, lembra? Então, é a capacidade de inovar, de criar sempre, de estar sempre ali antenado no mercado. Seja em produtos e serviços oferecidos ao mercado, seja em métodos, processos de produção, organização de informações, processos ou estrutura organizacional, né? Então, é necessário que quem esteja à frente que tenha essa capacidade. Ainda diz que inovar sempre, conquistando novas maneiras de fazer melhor ou com menor custo, que a questão também de investir com menor custo, nós também estudamos isso, né? Como empreender com poucos recursos. Foi temática de um dos tópicos que nós estudamos. E ainda diz que com menor custo é fundamental para a manutenção de uma empresa no mercado super competitivo, que se apresenta com a globalização. Principalmente, né, gente, que depois que nós entramos nesse modo da globalização, então, se você não inovar, se você não tiver criatividade, se você ficar parado no tempo, automaticamente que o seu negócio ele vai falir, né? Então, você precisa estar sempre analisando, né, tudo o que está acontecendo no mercado para que você possa também crescer, ok? Então, considerando o texto base, avalia as afirmações que reforçam a ideia de seu conteúdo. Aí nós temos o nível de competitividade enfrentado pelas empresas exige cada vez mais que elas tenham a capacidade de se adaptar rapidamente. Sim ou não? Observa que aqui está falando que um dos fatores principais para uma empresa conquistar e manter seus diferenciais competitivos é a capacidade de inovação. Então, quando fala aqui, exige cada vez mais que elas tenham a capacidade de se adaptar rapidamente. Tem a ver? Tem a ver. Né? Então, a número 1 é uma das opções corretas. A próxima. As empresas precisam se reconfigurar ou gerar competências internas e externas que enderecem mudanças ambientais de forma rápida e eficaz. Olha a questão aí da sustentabilidade. A questão da sustentabilidade, lembra? Então, é necessário, né? A3. As empresas precisam pensar em outros fatores de produção que classicamente produziam baixo salário, matérias-primas abundantes e capital barato e grandes mercados internos. Aí está dizendo, é correto o que se afirma em quais questões? Né? E aí você vê aqui que na questão, na 2, a opção vai ser a letra C, porque automaticamente a 1 e a 2 você já vê, né? Aí coloca as alternativas 1 e 2 estão corretas porque fazem parte do texto base, ou melhor, são a sua complementação, né? Ela complementa o texto anterior. E a 3 não é porque, observa, a 3 está falando, é clássico. Quando a gente fala de algo clássico, é algo que algo muitas vezes injetado. Quando a gente fala de questão de produzir um baixo salário, hoje a gente nem fala de questão de baixo salário, a questão tem que ir de acordo com a competitividade, né? A lei da oferta e da procura. Aí fala também, que mais? Pensar em outros fatores de produção que classicamente produziam baixos salários. Como é que você vai pensar nesses fatores de produção e que produziam classicamente baixos salários? Né? Então, ninguém quer ganhar pouco. A tendência é você tentar ganhar o máximo, né? Produzir o máximo para que também seus empregados possam ter ali um salário um pouco melhor. Porque tem a competitividade, então se você tem um empregado que é muito bom e ele se destacar, claro que ele vai estar sempre procurando algo melhor, né? Então, nesse sentido, a alternativa 1 e 2, ela está correta. E é a complementação do texto. E a última, como vocês viram, né, que já é a nossa última questão, está dizendo que o empreendedorismo desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico do país. Isso aí nós já falamos desde o início, porque nem todas as grandes empresas, as multinacionais, vão conseguir empregar todo mundo. Então, é necessário que as pessoas elas consigam, né, elas saibam e consigam empreender. Os empreendedores são agentes de mudança e inovação, capazes de impulsionar o crescimento e criar empregos. Né? Nós já falamos isso anteriormente.
E de uma forma ainda mais intensa, o empreendedorismo contribui para a solução de problemas sociais, uma vez que muitos empreendedores identificam necessidades não atendidas e desenvolvem soluções inovadoras. Quantas vezes a gente vê uma pessoa, né, inventa um produto e tal, de repente uma empresa vai lá e patrocina. Né? Lembra lá o Cobrant? Lembra? Então, às vezes, a gente fala assim, não, o brasileiro precisa ser estudado. Por quê? Ele inventou algo que ainda não inventaram e que, se tivesse a oportunidade de lançar para o mercado, se tivesse uma qualidade de uso, né, para ser lançado no mercado, ele iria ficar muito bem. Como ele não tem, ele acaba vendendo a ideia dele para outras empresas, né? Então, diz ainda o seguinte, uma das características importantes dos empreendedores é a capacidade de aprender os fracassos e transformar em oportunidade. Eles não têm medo de correr riscos calculados e estão dispostos a sair da zona de conforto. É aquilo que foi falado anteriormente quando vocês falaram que vocês empreendem. Aí um colega ainda disse, eu comecei numa área, mas acabou não dando certo, eu fiquei endividado e tal, mas hoje eu estou em tal função e está dando certo. É isso. A outra colega disse o quê? No meu bairro, vendi os mesmos produtos, mas eu apresentei um diferencial. Né? A questão aí da criatividade, vocês saíram da zona de conforto. E aí vocês acabaram o quê? Assumindo os riscos. Isso é importante. A outra colega que não sabia nem costurar, e hoje ela consegue aí, vender os seus produtos na internet, até mesmo presencial. Né? E outros casos aí dos bolos, né? dos pães. Então, assim, cada um, né, aproveita dos riscos, né, como falaram aqui, dos riscos calculados, eles acabam encontrando aí oportunidade. E aí segue. Essa é uma razão pela qual os empreendedores geralmente possuem uma mentalidade aberta e estão constantemente buscando conhecimento, novas formas de fazer as coisas. Então, o empreendedorismo também está relacionado à capacidade de identificar e aproveitar tendências, mais uma vez mercado, né? E oportunidades de mercado. Os empreendedores são capazes de enxergar além do óbvio e identificar nichos de mercados lucrativos. Então, assinale agora a alternativa que apresenta uma das características importantes dos empreendedores. Qual é aí a característica? Como está presente, seria aí a aversão ao conhecimento. Aqui está falando, assinale a alternativa que apresenta uma das características importantes do empreendedor. Porque não pode ter aversão ao conhecimento, né? Pelo contrário, eu preciso, se você tiver aversão, você não corre atrás, você não busca, você não se aperfeiçoa, né? Então, a questão da aversão ao conhecimento aí seria uma das, ok? Que mais? Aí tem a questão do medo de correr risco, não pode ter medo, né? Quem tem medo de correr risco não pode ser empreendedor. Resistência à mudança não pode, porque o mercado está inovando o tempo todo e você precisa seguir a tendência. Como fala assim, aproveitar a tendência e a oportunidade de mercado. A letra F fala assim, falta de criatividade. A gente sabe que o empreendedor ele precisa ter criatividade, é um dos pontos fundamentais. A letra D está falando capacidade de aprender com os fracassos, né? Também. Mas, no caso aqui, está falando de uma das características importantes. Né? Então, uma das mais importantes é a questão da aversão ao conhecimento, que, na verdade, a aversão seria algo errado. Né? A letra D seria a correta, capacidade de aprender com o fracasso. Até porque tem aqui presente, o importante dos empreendedores é a capacidade de aprender com os fracassos e transformar em oportunidade. Então, no caso aí, a número 3 seria a letra D. A aversão ao conhecimento é quando você não quer saber de nada. Eu quero nem saber, eu entendo, então eu vou deixar para outra pessoa resolver para mim. Né? E o empreendedor, ele precisa entender de tudo um pouco. Até porque chega um determinado momento que, a depender do seu empreendimento, ele cresce. E ele precisa de pessoas ali capacitadas, mas você precisa entender de tudo um pouco para que quando
os responsáveis chegar para você e falar de determinado setor, você saiba dominar, né? Então, não podemos ter aversão ao conhecimento, porque eu preciso entender sobre o meu negócio, sobre o meu empreendimento, para que as coisas possam dar certo. Porque, como diz o ditado dos mais antigos, é o olhar do dono que engorda o gado, né? Então, se eu deixo na mão de terceiros, automaticamente eu corro o risco de levar alguns prejuízos, porque eu não vou saber, não vou ter nem noção do que está acontecendo dentro da minha empresa. Por isso que eles estabelecem metas, né? E tem sempre aquele plano de negócio que eles são revisados quinzenalmente, semanalmente, semestralmente, anualmente. Então, tem sempre as metas, né? Os planos que são aí feitos de acordo com o modelo de gestão que eles adotaram, né? E geralmente tem as avaliações, geralmente é quinzenalmente, né? Aí mensalmente sempre vai estar tendo aqueles relatórios para que ele possa estar se inteirando do que está acontecendo, porque só dessa forma, né, organizacional, que ele vai conseguir se dar bem no negócio a qual ele está ali se prontificando a ter, né? Então, sem essa doação do empreendedor, os negócios não vão dar certo, né? Então, é necessário ter esse olhar aí. E aí, gente, como vocês viram, essa aí é a nossa última questão. Vocês têm aí alguma pergunta? Quem não viu as aulas ainda, gente, vai no AVA, assista. Responda a prova de vocês quando vocês tiverem segurança. Viu? Não vai jogar a mamãe mandou, vai que a mamãe não estudou, e por causa dessas questões como essas aí que eu falei, de palavrinhas básicas, você acaba errando. Então, não caia nessa. Dê uma olhada no material, estude o material, para que fique mais fácil para você responder, né? E não correr risco de errar. Perguntas? Estou abrindo agora espaço para vocês perguntar. Professora, boa noite. Boa noite. A pergunta que eu tenho é em relação ao plano de negócio. Eu já respondi lá no laboratório. Aí eu olhei lá no grupo, que teve uma colega que falou que a gente precisa elaborar o nosso. Aí essa que é a minha dúvida. Eu vou ter que elaborar um plano para enviar para a produção acadêmica, é isso? Isso, porque quando você vai no passo a passo lá, eles já vão indicando para você, né, o que você vai fazer. E aí depois você só vai organizar as ideias, né, montando um plano de negócio, como se você estivesse montando aí um plano de negócio, né? Então, você respondeu e aí eles pedem lá para que você monte o seu. Como é que seria esse seu plano de negócio? Do que seria? Qual seria aí a organização dele? Então, foi Irani, né, Irani? Irani que mandou lá no grupo, muito bom, né? Acredito que alguém já tenha feito. Irani quer falar, Irani? Irani colabora muito nisso. Como ela já fez? Não, é o que a senhora falou, a gente vai fazer o nosso plano de negócio. E aquele, para quem fez o experimento, ali é um plano de negócio, começando da capa em diante, ali é um plano de negócio. Ali você vai treinar como é que faz. Está ali falando como é que faz o plano de negócio. Agora você vai usar aquele como base para fazer o seu. Tudo ali é o que tem em plano de negócio. Tem o sumário executivo, tem a capa, tem o plano financeiro, tem o plano de marketing, tudo isso tem no plano de negócio. Você vai fazer o seu, você vai aprender lá como se faz fazer o seu. Para aquelas pessoas que não teve como, na unidade 3, no tópico 1, lá embaixo tem falando sobre plano de negócio, tem um vídeo explicando como que faz um plano de negócio, tem tudo também. Lá também tem, para quem não conseguiu abrir o experimento. Pronto, aí, tá vendo, gente? O bom de ter os colegas que já fizeram aí é que vocês consigam seguir, né, o passo a passo a qual ela está falando, porque para mim não aparece para mim fazer, aparece para vocês, e de acordo com o passo a passo que está lá, e também tem um modelo, e aí os vídeos, por isso que eu falo, entra no AVA, assista os vídeos, assista as aulas, porque vai ajudar vocês a elaborar, porque a Uniaselv, ela não coloca uma atividade lá do nada, geralmente ela coloca o modelo, coloca lá a atividade,
e depois coloca o modelo para poder você se basear naquele modelo e fazer o seu, né? Então, eu vejo, assim, todas as atividades que ela manda nas disciplinas, ela já coloca lá o que é para fazer e o modelo de como é para fazer, né? Então, como a Irani falou, quando você vai elaborando lá, respondendo o que eles solicitam lá, você já vai montar o seu plano de negócio. Aí você só vai organizar e enviar lá em produção acadêmica. Obrigada, Irani. Hein, professora, eu usei o Canvas para fazer o plano de negócio. Lá tem até os modelos que você pode usar, se você pesquisar. Mas tem modelos lá que você pode utilizar para você montar o seu. Pronto. E nem é pago, né, Irani? Tem a parte que é grátis, porque tem a parte do Canva que é pago, mas geralmente tem alguns que é grátis. Então, dá para poder utilizar o Canva, aqueles que sabem usar, dá para poder usar o Canva gratuitamente. Ok? Eu uso a versão grátis.